Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar matemática? No Estudo em Mais Matemática de hoje, a gente vai estudar o cubo da soma de dois termos. Vai aprender a demonstração, vai aprender alguns exercícios, alguns exemplos, será bem destrinchado todo o conteúdo. E ao final da aula, não esqueça de dar seu like, de se inscrever e de acionar o sininho para ter novas notificações aí para você, tá bom? Eu sou o professor Anaxágoras e a nossa aula começa agora. Hoje aprenderemos o cubo da soma de dois termos. Então, considere o primeiro termo sendo A e o segundo termo sendo um valor B ou uma expressão B. E o cubo de A mais B fica o cubo do primeiro, então A ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ter 3 vezes AB ao quadrado mais o cubo do segundo termo, ok? Então, vamos demonstrar essa relação aqui. Ó. Então, A mais B elevado ao cubo é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Então, fazendo a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma com esses dois primeiros fatores, a gente obtém o seguinte. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB ou BA, tanto faz. B vezes B, B ao quadrado, que multiplica A mais B. Então, perceba que eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores ainda, tá certo? Mas eu posso juntar ali os termos semelhantes, A mais B, A vezes B, mais A vezes B. Então, eu vou ficar com A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado, essa expressão toda, que multiplica o A mais B. Note que o primeiro fator dessa multiplicação é um produto notável conhecido, né? Ele é o quadrado da soma de dois termos. Então, continuando aqui, eu vou ter que aplicar novamente a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma. Então, eu terei A ao quadrado vezes A ao cubo, A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B, 2 vezes AB vezes A, eu vou ficar com 2A ao quadrado B, 2 vezes AB vezes B, eu vou ficar com 2AB ao quadrado. Agora, o B ao quadrado vezes A, eu vou ficar com AB ao quadrado, e B ao quadrado vezes B, eu vou ficar com B ao cubo. Note que eu posso juntar essas expressões, os termos semelhantes. Então, eu tenho duas maneiras aqui, ó, dois momentos que eu posso juntar, porque a parte literal é igual, o A ao quadrado B mais o 2 vezes A ao quadrado B, eu posso juntar esses dois termos, e posso juntar o 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado. A parte literal são iguais, né, desses dois termos. Então, eu vou ficar com A ao cubo mais 3 ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo, que é a relação que queríamos demonstrar acima. Ok? Vamos ver alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento e a fixação dessa relação. Ok? Então, eu tenho como primeiro termo agora o x e o segundo termo agora o y. Então, o cubo do primeiro termo vai ser x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então 3 vezes x ao quadrado vezes y, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, ou seja, 3 vezes x vezes y ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, que é y ao cubo. Então, perceba que é a aplicação pura da relação, não há nenhum aqui cálculo a mais extenso com relação ao problema, tá ok? Vamos seguir. O item B eu tenho m mais 1 ao cubo. Então, teremos o seguinte. Cubo do primeiro, então, o primeiro termo é o m, então vai ficar m ao cubo. Né? Aí eu tenho 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, então vai ficar 3 vezes m ao quadrado vezes 1. Agora eu tenho 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, então é 3 vezes m vezes 1 ao quadrado, que é 1. E eu tenho o cubo do segundo termo, que vai ficar 1, que 1 ao cubo é 1. Então, eu posso resolver a multiplicação ali ainda de 3m ao quadrado vezes 1 e 3 vezes m vezes 1. Então, simplificando a expressão, eu fico com m ao cubo, 3m ao quadrado,
mais 3m, mais 1. E está aí a resposta do item B. Ok? Vamos desenvolver agora o produto notável do item C. Então, note que agora, no primeiro termo agora é 2x, então eu tenho um produto de dois termos, então eu tenho 2 vezes o x como sendo o primeiro termo, e tenho 3y, 3 vezes o y, tenho dois termos sendo multiplicados também, como segundo termo. Então, quando a gente elevar ao quadrado, elevar ao cubo, tem que elevar cada termo dessa multiplicação. Então, eu tenho como primeiro termo 2x. Então, o cubo do primeiro termo, o cubo de 2x, vai dar 8x ao cubo, porque 2 ao cubo é 8 e x ao cubo, x ao cubo. Então, o cubo de 2x é 8x ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, é 3 vezes o quadrado de 2x, que é o quê? 4x ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, 3 vezes 4x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 3y. Então, vai ficar 3 vezes 4x ao quadrado vezes 3y. Então, fizemos o cubo do primeiro e fizemos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Agora temos 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, é 3 vezes 2x vezes o quadrado de 3y. Então, o quadrado de 3y é 9y ao quadrado. Então, fica 3 vezes 2x vezes 9y ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, que é 27y ao quadrado, ou seja, 3 ao cubo 27 e o cubo de y, y à terceira. E realizando as multiplicações, a gente vai obter o seguinte: 8x ao cubo, né? Depois eu tenho 3 vezes 4 vezes 3, né? Fazendo a multiplicação da parte numérica do segundo termo ali da expressão. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Então, fica 36x ao quadrado y. Depois eu vou ter 54xy ao quadrado, porque 3 vezes x, 6 vezes 9, 54, e repete a parte literal, xy ao quadrado, mais o 27y à terceira. E esse aí é a expressão que representa o cubo de 2x mais 3y. Ficou claro? Queria explicar bem devagarzinho para que você pudesse observar cada elemento da expressão, cada momento da expressão, para que você possa compreender. Por isso eu estou fazendo bem devagar para que você perceba, possa comparar com a relação que nós estamos estudando, tá bom? Agora vamos introduzir a mesma ideia, só que utilizando frações. Então eu tenho aqui x mais meio ao cubo. Então o primeiro termo é x e o segundo termo é meio, 1 meio, né? Então o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, é 3 vezes x ao quadrado vezes meio. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, é 3 vezes x vezes 1/4, porque você vai levar 1 meio ao quadrado, e 1 meio ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 1/4, certo? Mais 1/8, que é o cubo do segundo termo, né? O cubo de 1 meio. 1 ao meio vezes 1 meio vezes 1 meio dá 1/8. E simplificando agora a expressão, eu obtenho x ao cubo mais 3x ao quadrado sobre 2. Lembre-se que quando a gente faz a multiplicação de frações, é numerador com numerador, denominador com denominador. E quando não houver fração, quando um número não for fracionário, lembre-se que ele está sempre sobre um denominador imaginário 1. Então, ali eu vou multiplicar 3x ao quadrado vezes 1, que vai dar 3x ao quadrado, e 1 vezes 2, que é 2. Ok? Mais 3x vezes 1/4, então vai ficar 3x sobre 4, mais 1/8. Então, está aí a expressão do item D, né? Veja que não tem nada de mais, não tem nada de complicado nessa expressão, só porque tem fração. É só você fazer devagarzinho que a coisa continua sem problemas. Continuando nossos exemplos, a gente vai ter aqui o item E como sendo a sobre 2 mais 2b sobre 3 elevado ao cubo. Então, o primeiro termo é a sobre 2 e o segundo termo é 2b sobre 3. Então, vamos lá. Cubo do primeiro termo, eu vou obter o quê?
a ao cubo sobre 8. Então, a elevado a 3 é a ao cubo, a terceira potência, e 2 elevado a 3 dá 8, ok? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, é 3 vezes a ao quadrado sobre 4, né? O quadrado de a sobre 2 dá a ao quadrado sobre 4, vezes o segundo termo, que é 2b sobre 3. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes a sobre 2, e elevando o segundo termo ao quadrado, eu tenho 4b ao quadrado sobre 9, porque eu vou pegar o 2b sobre 3 e elevar ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo, que é 8b à terceira sobre 27. Então, 2 à terceira, 8, b à terceira, 3 à terceira, 27. Ok? Então, simplificando as expressões, eu vou ficar com o seguinte. A ao cubo sobre 8, multiplicando ali a segunda parcela da soma ali, daquela adição, vai ficar 6a ao quadrado b sobre 12, ou seja, 3 vezes 2, 6, e repete a parte literal no numerador, e no denominador, 3 vezes 4, 12. Depois eu fico com 12ab ao quadrado sobre 18, né? 3 vezes 4, 12, e repito o ab ao quadrado, e no denominador eu tenho 2 vezes 9, que é 18, mais 8b ao cubo sobre 27. Perceba que eu posso fazer ainda simplificações nas expressões. Então, eu tenho aqui que o 6 e o 12 pode simplificar por 6. Então, eu fico com 1, e no denominador eu vou ficar com 2. Se eu dividir o 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Então, eu obtenho a ao quadrado b sobre 2. Ok? E na 12 ao b ao quadrado sobre 18, eu vou ter aqui 12 e 18 também podendo ser simplificado, né, por 6. Então, 12 por 6 dá 2 e 18 por 6 dá 3. Então, vai ficar 2ab ao quadrado sobre 3, né, a simplificação, e finalizando, somando com 8b ao cubo sobre 27. Ok? Então, agora, como se comporta isso com os radicais, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado também, tem que ter conhecimento de cálculos com radicais para que isso aconteça, tem que saber as operações utilizadas, né? As 4 operações com radicais, mas é bem simples. Então vamos lá. Cubo, onde o primeiro termo é raiz de 2, né? E o segundo termo é 1. Então o cubo dessa soma vai dar o quê? Cubo do primeiro termo vai ser 2 raiz de 2, né? Por quê? Porque eu vou levar o raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, não é assim? Não é o cubo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Tá ok? Então, o cubo de raiz quadrada de 2 é 2 vezes a raiz quadrada de 2. De novo, o que é o cubo da raiz quadrada de 2? É raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu vou ter o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2, ok? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, 3 vezes o quadrado da raiz quadrada de 2 é 2. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, é 3 vezes raiz de 2 e o quadrado de 1 é 1. Mais o cubo do segundo termo, que é 1. 1 ao cubo dá 1. Então, simplificando as expressões, eu tenho 2 raiz de 2, mais 6, mais 3 raiz de 2, mais 1. Só que nesse caso aí eu tenho como juntar os termos semelhantes, né? Então, eu tenho 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, que vai dar 5 raiz de 2, e tenho que 6 mais 1 é 7. Então, o cubo de raiz de 2 mais 1 é 5 raiz de 2 mais 7. Ok? Vamos agora quando tiver dois radicais. Então, eu tenho raiz de 3 mais raiz de 5 elevado ao cubo. Então, o cubo do primeiro vai ficar 3 raiz de 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 vezes raiz de 3, ok? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes o segundo, que é raiz de 5. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, é 3 vezes raiz de 3
vezes 5, mais o cubo do segundo termo, que é 5 raiz de 5. Por quê? Porque é raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é igual a 5, vezes raiz de 5. Então, é 5 raiz de 5. Ok? Então, simplificando, eu vou ter 3 raiz de 3, mais 9 raiz de 5, né? 3 vezes 3, 9, vezes raiz de 5, mais 15 raiz de 3, né? 3 vezes raiz de 3 vezes 5, 3 vezes o 5 multiplica. Então, vai dar 15, que multiplica o raiz de 3, mais 5 raiz de 5. Só que eu posso juntar aí os termos semelhantes, não é assim? Então, juntando ali, eu tenho 3 raiz de 3 e 15 raiz de 3, me dá 18 raiz de 3. E eu tenho 9 raiz de 5 mais 5 raiz de 5, que me dá 14 raiz de 5. Está aí a resposta do item G. Ok? De forma análoga, de forma bem semelhante, a gente faz o item H. Né? Do mesmo jeito. Raiz de 10 mais raiz de 3 ao cubo. Então, o cubo do primeiro, 10 raiz de 10. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes 10, o quadrado de raiz de 10 é 10. Então, 3 vezes 10 vezes o segundo termo, que é raiz de 3. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Então, é 3 vezes raiz de 10 vezes o quadrado de raiz de 3, que é 3. Mais o cubo de raiz de 3, que é 3 raiz de 3, né? A gente já viu em itens anteriores o porquê, não é? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes raiz de 3. Então, fica 3 raiz de 3. Então, aqui, ó, simplificando, eu tenho 10 raiz de 10, mais 30 raiz de 3, mais 9 raiz de 10, mais 3 raiz de 3, não é isso? Então, fica 10 raiz de 10, porque eu tenho 3 vezes 10, né? Vezes a raiz de 3, e fica 9 raiz de 10, porque eu tenho 3 vezes 3 vezes a raiz de 10, não é isso? Juntando aqui os termos semelhantes, eu vou ficar com 19 raiz de 10, mais 33 raiz de 3, e finalizamos aí o item H. Veja que é bem simples, nada muda em relação a se não fosse com radicais, se fosse com frações, se fosse uma expressão sem fração. Então, é basicamente a mesma coisa, ok? E para finalizar nossa aula, a última expressão aqui, eu vou ter 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 3 ao cubo. Então, quadrado do primeiro, veja que eu tenho como primeiro termo 2 raiz de 2. Então, eu tenho que elevar ao cubo o 2 e tenho que elevar ao cubo raiz de 2. Então, 2 ao cubo dá 8 e raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Né? Então, 2 raiz de 2 ao cubo vai ficar 8 vezes 2 raiz de 2. O 8 vem do 2 ao cubo e o 2 raiz de 2 vem do raiz de 2 ao cubo. Ok? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo. Então, 3 vezes o quadrado do primeiro termo vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes 2. Vezes o segundo termo, que é 3 raiz de 3. Ok? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Então, vai ficar 3 vezes o primeiro termo, que é 2 raiz de 2, vezes o quadrado do segundo, que é o quê? 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, eu fico com 3 vezes 2 raiz de 2, vezes 9, vezes 3. Mais o cubo do segundo termo. Então, 3 ao cubo dá 27, e 3 raiz de 3 ao cubo fica 3 raiz de 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Então, simplificando agora a expressão, eu vou ter 8 vezes 2 vezes raiz de 2, 16 raiz de 2, mais 72 raiz de 3, que é 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, vezes 3, 72 raiz de 3, mais 162 raiz de 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54, vezes 3, 162, vezes a raiz de 2.
e mais 81 raiz de 3, que é 27 vezes 3, que é 81, vezes a raiz de 3. E está aí a solução do nosso problema, ok? Podemos juntar termos semelhantes? Podemos. Então, 16 raiz de 2 mais 162 raiz de 2, eu tenho 178 raiz de 2, e 72 raiz de 3 mais 81 raiz de 3, eu tenho 153 raiz de 3. Então, ficou números altos, né? Ficou uns valores estranhos, a gente não muito comuns, porque a expressão também que foi elevada ao cubo não é uma expressão tão comum. Tá ok? Então, a nossa aula de hoje tratou do cubo da soma de dois termos, é uma relação bem simples, e tanto você está praticando e estudando, você vai memorizá-la e vai conseguir entender direitinho todo o processo. Então, compartilhe a aula com quem você quiser, fique treinando bastante, assista o vídeo várias vezes, né? Pause, tente fazer antes, depois confira os resultados, tá ok? Procure outras fontes, estude em livros, ou assista outros vídeos, e bons estudos para vocês, que vocês continuem aí perseverando, com disciplina, que a gente vai aprender aí todo esse assunto que a gente está vendo. Então, boa aula para vocês, bons estudos para vocês, e até a próxima aula, gente.